Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um projétil de massa 100 gramas é lançado obliquamente a partir do solo, para o alto, em uma direção que forma 60 graus com a horizontal, com velocidade de 120 metros por segundo, primeiro na Terra e posteriormente na Lua. Considerando a aceleração da gravidade da Terra, o sextuplo da gravidade lunar e desprezíveis todos os atritos nos dois experimentos, analise as proposições a seguir. Primeiro, a altura atingida pelo projétil é maior na Lua do que na Terra. Bom, vamos pensar na seguinte ideia, né? Primeiro, a gente tem que descrever um lançamento oblíquo. O que é o lançamento oblíquo? A gente tem lá o eixo Y e o eixo X, porque a gente vai estudar esse movimento sempre na direção Y e na direção X. O problema falou que esse corpo ele foi lançado com uma velocidade inicial de 120 metros por segundo, sob um ângulo de 60 graus. Então, eu posso dizer que ele vai subir, vai atingir a altura máxima e vai retornar ao solo. A gente tem que lembrar que quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade final na direção Y é igual a zero. Porém, a velocidade na direção X é a mesma. Ela é igual ao meu V0x. Por quê? Porque o eixo X a gente analisa como um movimento uniforme e o eixo X como Y como um movimento uniformemente variado, porque tem a presença da gravidade. Quando o corpo sobe, a aceleração da gravidade é negativa, porque é um movimento desacelerado, e quando ele desce, o valor da gravidade é positivo, porque é um movimento acelerado. Beleza? Agora, para a gente determinar a altura máxima, a gente pode fazer por Torricelli, ó. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Só que, como eu vou analisar a altura, que é exatamente esse cara aqui, eu tenho que analisar na direção do eixo Y, né? Então, a altura eu analiso no eixo Y. E com isso eu tenho Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 que multiplica menos g, porque quando eu estou subindo é um movimento desacelerado, então a aceleração da gravidade é negativa, vezes ΔS. A gente viu aqui que a velocidade final na direção y é zero, então fica 0 é igual a V0y ao quadrado menos 2g ΔS. Como eu estou falando em relação ao ΔS, que é a altura, eu posso dizer que ΔS vai ser igual a V0y ao quadrado divididos por 2g. Então, a gente pode pensar o seguinte, se a altura depende da velocidade inicial, né, na direção y, que ele foi lançado, e da gravidade, eu posso pensar assim, se a gravidade da Terra ela é maior que a gravidade da Lua, a altura atingida na Terra vai ser menor que a altura atingida na Lua, não é? Porque quanto maior esse valor aqui, menor vai ser a altura. Então, se a gravidade da Terra é maior, a altura é menor. Então, a primeira está verdadeira. A segunda fala assim, a velocidade do projétil no ponto mais alto da trajetória será a mesma na Lua e na Terra. Cara, verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente atinge a altura máxima, a minha velocidade na direção y é zero. E a velocidade de x na direção x vai permanecer a mesma. E as velocidades elas não vão depender da gravidade aqui nesse momento.
né? Então, eu posso dizer que a velocidade do projétil no ponto mais alto da trajetória é a mesma, certo? Número 3. O alcance horizontal máximo será maior na Lua. Cara, presta atenção. Se a gente for pensar no eixo X, tá? A distância onde a bola foi chutada, o projétil, né, foi lançado, e aonde ele chegou, isso tudo aqui a gente chama de alcance, né? O alcance ele é estudado no eixo X. Então, se a gente pegar o eixo X, que é movimento uniforme, a gente pode pensar que S é igual a S0 mais VT. Como eu estou no eixo X, SX é igual a 0, porque o espaço inicial é aonde eu lancei o projétil, né? Mais V0x vezes T. Então, SX vai ser igual a V0xt, certo? Então, agora, pensa comigo. Esse tempo aqui, tá? Ele é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Como a gente viu no item A, se a altura da Terra é menor que a altura da Lua, eu posso dizer que o tempo de permanência do objeto no ar na Terra vai ser menor que na Lua. Logo, o alcance horizontal máximo é maior na Lua, porque ela vai ficar mais tempo no ar, né, do que na Terra. Verdadeira também. E a quarta fala assim: a velocidade com que o projétil toca o solo é a mesma na Lua e na Terra. Cara, isso aqui é verdadeiro também. Porque se a gente for pensar em analisar o movimento, quando a gente analisa o movimento, né, e o corpo faz esse movimento aqui, e aqui seria a altura máxima, onde a velocidade na direção y é 0, a gente pode dizer que as velocidades em todos os pontos que têm a mesma altura, elas são iguais. Então, a mesma velocidade nessa altura aqui é a mesma desse aqui quando ele está retornando à Terra. Então, eu posso dizer que a velocidade inicial aqui vai ser igual à velocidade inicial do outro lado também quando ele chega ao solo. Logo, todas as alternativas estão verdadeiras. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.